Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início, então, à 128ª reunião da COP. E eu começo aqui, então, dando algumas justificativas de ausência. O professor Pascoal Pagliuso está em viagem ao exterior, sendo, então, substituído pelo professor Sérgio Sales, que aqui está. Seja bem-vindo, professor Sérgio. Nós temos também a justificativa de ausência do acadêmico João Luiz Saraiva Moraes Abreu, que está em licença médica, e o acadêmico Lucas Marques de Almeida, que também não pôde vir por compromissos agendados anteriormente. Ok? Todos os demais sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Nós temos uma pauta bastante curta hoje, e o assunto que é trazido na ordem do dia é o acréscimo de R$ 100 no valor do programa de auxílio alimentação, que passa de R$ 850 ao mês para 950, conforme as negociações da reitoria com a do Unicamp e o STU. E as informações estão aí a seguir. Eu vou pedir só para o Tiago falar de maneira bastante breve aí sobre os impactos, então, deste aumento, e eu passo, então, depois para eventuais esclarecimentos e a votação, ok? Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos. Fazendo um breve relato, o aumento de R$ 100 no auxílio alimentação, passando o valor de 850 para 950, ele acaba tendo uma despesa mensal adicional de R$ 955 mil por mês, gerando uma despesa adicional no exercício de 2018 de R$ 5.730.000 e uma despesa anual para o próximo exercício de R$ 11.460.000. É importante lembrar que para fazer esses cálculos, essa análise de qual vai ser a previsão de gastos, a gente usou o valor de 9.550 cotas, que foi o mesmo valor do auxílio alimentação utilizado na primeira revisão orçamentária, que estamos usando como base o que já está aprovado pela COP. Do auxílio alimentação de aumento é isso, professor. Obrigado. Ok, alguma dúvida? Alguma manifestação? Pois não, Diego. Deixa eu só tirar uma dúvida inicial. Aqui, até no documento que está colocado, coloca que o aumento do auxílio de alimentação em R$ 100 seria a partir de 1º de julho de 2018. Considerando as datas de créditos, que se não me engano ela é feita no final do mês, referente ao mês corrente, né? Então agora, por exemplo, no final de julho a gente recebeu já o referente a julho, ao referente a julho, né? Na verdade, o auxílio alimentação ele é pago anteriormente da sua execução. Então, o do mês de agosto foi o que você recebeu na última sexta-feira de julho. Então, o crédito ele é feito anteriormente. Ele é feito antecipadamente, antecipadamente. Né? Então, agora no final de julho foi o crédito a agosto que veio 850. Como que se daria? Caso, né, aprovado na COP, aprovado no Consul do dia 7, esse valor retroativo a julho, ele seria pago de que forma? Nós discutimos um pouquinho, né, Tiago? Nós não sabemos ainda, Diego, como vai ser feito do ponto de vista operacional. Do ponto de vista específico da DGRH, eles têm que rodar independentemente a parcela adicional de julho, a parcela adicional de agosto e também a integral aí de setembro, tá? Me parece lógico, aí eu estou falando do ponto de vista lógico, tá? Que assim que passe no Consul, já se faça o crédito dos R$ 200 dos meses anteriores, referentes a julho e agosto, né? E que o de setembro seja pago, então, no mês, no dia correto, quando seria recebido de setembro. Essa seria a saída lógica disso. A questão operacional que eu estava discutindo com o Tiago era
do pessoal junto ao GGBS se isso daí é uma coisa viável, se é uma coisa factível, e me parece que ainda vai ser verificada, né, Tiago? Então, você pode confirmar aí melhor. Mas, basicamente, pela lógica, Diego, seria isso. Tá? Mas dá um pouco de confusão mesmo, saber se a gente recebe adiantado ou se recebe a posteriori, mas, em princípio, a gente recebe adiantado. Então, teria um acréscimo aí de 200 dos meses anteriores. Ok? Mais alguma dúvida? Tá bom. A gente abre a palavra depois para dar tempo de passar o café para todo mundo. Ok. Eu não sei se está aberto para dúvida, que eu queria fazer uma manifestação Pois não. também, alguns comentários Pois só. não, fica à vontade, Era essa Diego. dúvida, pode ser? Agora mesmo? Relativo a este item, não é? Não, por favor, fica à vontade, Desse então. É que eu achei que estava só para as dúvidas ainda. Não, só alguns comentários que eu queria fazer de ordem geral. Primeiro, assim, reconhecer que, apesar da insuficiência, e eu acho que esse debate ele foi feito aí durante o período da greve, que se encerrou aí no início do mês, apesar da insuficiência do que representa essa proposta para a gente, frente às perdas que a gente apresentou, principalmente as perdas salariais, mas em relação específica ao auxílio alimentação, as perdas do não reajuste aí há alguns anos que a gente tinha um congelamento desse valor. Apesar disso, a gente é importante frisar que essa proposta ela só surge fruto da greve, da mobilização que teve aí dos funcionários, Eu acho que foi uma greve bastante importante, uma greve forte, uma greve que foi diferente aí em relação às últimas que a gente estava tendo na universidade e que, apesar do ganho material pequeno, eu acho que ela foi extremamente importante para mostrar a vivacidade aí dos trabalhadores, de que a nossa luta ela está bastante viva e que a gente tá desperto aí para cobrar sempre que a gente vê essas injustiças e essas perdas tão grandes que a gente tem acumulado. Eu acho que a aprovação, me parece que a aprovação tanto aqui na COP como no Consul, ela tende a ser praticamente consensual, me parece que vai ser algo assim, até porque, se não aprovado, eu acho que a gente teria um problema político bastante grande aí com a comunidade, porque se não sai sequer esse mínimo que a gente conquistou aí na greve, eu acho que as instâncias aí estão dispostas a reconhecer que não dá para não aprovar esse aumento. Então, a gente vai votar favorável aí, conta com o voto favorável de todos os conselheiros também. E eu acho que isso é uma coisa. Assim. Outra coisa em relação à lógica da aplicação. Assim, apesar de ter sido feito o acordo entre o STU e a reitoria nas negociações do pagamento a partir de julho, eu gostaria de deixar manifestado que para a gente é estranho o pagamento dessa data, a gente acha que deveria ter sido pago a partir de maio esse benefício, esse aumento do benefício, porque é justamente quando a gente está, é o mês de referência das nossas discussões, claro que diretamente salarial, mas de qualquer avanço econômico, e o motivo da nossa greve, ela foi motivada aí pela data base, pela data de maio. A gente acha que isso aí, como um avanço da greve, deveria estar sendo pago desde maio, até porque foi nos meios das negociações salariais em que se deu essa negociação do Vale Alimentação também. Inclusive, muitas das argumentações, em alguns momentos, foi de colocar uma coisa em contraposição à outra, que não teria dinheiro para as duas coisas. Então, para a gente, assim, seria muito óbvio que esse pagamento se desse a partir de maio e não a partir de julho. Porque apesar da greve ter se estendido e essa negociação ela ter sido fechada em julho, essa pauta estava apresentada desde maio ali, e é desde quando a gente está cobrando as perdas. Outra coisa é que, assim, nisso eu pareço até uma vitrola arranhada, mas eu não posso deixar também de dizer
sobre a questão, né, que esse quadro, igual foi apresentado aqui, dos gastos, de quanto vai representar os gastos dessa aprovação, os avisos de que isso vai aumentar o déficit, toda essa, né, toda essa forma de apresentação do aumento do auxílio alimentação, ela é feita de uma forma diferenciada, porque todos os esforços que foram feitos aí pela reitoria no momento do aumento do teto salarial, nunca foi feito um quadro desse explicativo do quanto isso implicaria né, no orçamento, do quanto isso traria mais de gasto, do quanto isso ampliaria o déficit. Então, todos esses warnings aqui que são colocados na hora de uma aprovação dessa, elas não foram feitas de forma similar na questão do aumento do teto. Então, a gente acha que esse tratamento diferenciado também, né, ele coloca um peso muito maior das responsabilidades orçamentárias em cima dos trabalhadores, em cima quem tá brigando ali por R$ 100 do auxílio alimentação, do que dos maiores salários aí que serão beneficiados pelo aumento e que também trarão uma despesa aí até maior para o orçamento da universidade e um aumento do déficit no médio e longo prazo. Um outro ponto também que eu gostaria de comentar de novo, assim, em relação à questão do quadro de funcionários, né, esse aumento esse valor que está sendo proposto aí de aumento, que chega aí, né, uma despesa adicional de 5.700.000 esse ano, que foi um valor calculado a partir do quanto se diminuiu do gasto com auxílio alimentação, né, esse dado é até apresentado aqui, se não me engano, na página 6, não, desculpa, na página... Tem um dado que apresenta aqui a diferença do auxílio, do quanto era, né, na primeira revisão orçamentária, na página 5, de quanto era o valor na primeira revisão orçamentária de 2017, que era de 102.700.000, o quanto isso diminuiu na primeira revisão orçamentária de 2018 para 97 milhões, e que essa diminuição, por conta da diminuição do número de cotas, ela poderia ser reaplicada ali como um aumento do valor dos funcionários do Vale. Então, né, queria deixar registrado também que para a gente assim, é muito caro essa diminuição de quadro. A diminuição de quadro ela representa um esforço aí do trabalhador, muitas vezes ali com desgaste da sua saúde, né, seu desgaste físico, emocional, a pressão que aumenta para a realização de trabalhos que antes eram feitos por outros servidores que se aposentam ou saem, que agora acumula como tarefas dos servidores que permanecem. Então, para a gente tá recebendo esse aumento e a justificativa dele ser possível ser a partir da diminuição do número de funcionários, para a gente isso é bem doloroso mesmo, ver essa diminuição do quadro e não comentar nada, assim. Então acho que é uma coisa que a gente tem que olhar assim, né? A gente não pode deixar que essa diminuição do quadro ela afete tanto a vida dos funcionários que permanecem quanto o serviço prestado, né? Exemplo do que foi, por exemplo, o caso recente ali da biblioteca do CMU, né? Como que as atividades importantes da universidade elas acabam, né, como que a pesquisa, o ensino, ele acaba sendo afetado por essa diminuição de funcionários. Então, eu acho que é importante fazer essa relação também. Eu acho que são essas observações, assim, acho que apesar de toda essa problemática, que, enfim, nada disso é novidade, acho que todos esses argumentos que eu estou apresentando aqui, eles foram, em alguma medida, bastante colocados durante esses últimos 2, 3 meses, mas eu gostaria de reafirmar eles aqui, e apesar disso tudo, né, pedir a aprovação aí, de todos os conselheiros, e que a gente possa, de fato, olhar com mais cuidado aí, né, a política de recomposição das perdas e a política de recomposição do quadro de funcionários aqui da universidade. Obrigado. Obrigada, Diego. Alguma outra manifestação? Pois não, Oswaldo. Não exatamente a respeito do assunto em pauta, mas talvez você, o Tiago, talvez pudesse falar um pouquinho como está a arrecadação nesses últimos meses, como é que está previsto em relação ao realmente obtido e como é que está a nossa
o nosso comprometimento. Tiago, eu vou falar um pouquinho, aí você corrija se eu estiver errada. Não é de se esconder que o comportamento desse ano está realmente um dente de serra, né, em relação à previsão. E havia um cenário realmente esperançoso até o episódio da greve, exatamente do transporte de cargas dos caminhoneiros, e nós notamos, já sabíamos que aquele movimento ia trazer um impacto negativo para a arrecadação, e assim foi, né, Tiago? Realmente abaixo do que era previsto. Eu acho que para o caso das universidades, em cerca de 4,5%, alguma coisa assim. Nós não temos ainda o número fechado de julho, mas é sempre o valor que está sendo trabalhado para as prefeituras é um valor de referência, porque eles trabalham em cima de um bolo um pouco diferente do nosso, mas as tendências, as derivadas de subida ou descida, a gente consegue acompanhar bem. Segundo o Tiago, essa tendência que nós observamos, ela vai ficar ali pouco abaixo de 1%, talvez, voltando um pouquinho acima do que era a previsão, o que talvez para o número, aí bem especulativo, viu, Oswaldo? Para o mês de julho, empate com a previsão, né? Agora, daqui para frente, é realmente necessário ter uma bola de cristal muito boa para dizer o que vai acontecer, né? Então, aquela situação da gente ainda olhar com muita cautela todas as medidas, de certa maneira, continua. Se trata de um ano eleitoral, né, que todas as configurações aí políticas convulsionam a economia e tal, mas a gente tem tido mesmo um comportamento de dente de serra. Então, houve a queda aguardada, já esperada, prevista por causa do movimento da greve, e parece que agora vem em cima da previsão. Dali para frente, cada um com a sua aposta mesmo. Ok? É isso, Tiago? Da aulinha que eu recebi lá da Replano, porque eu fiz a mesma pergunta quando eu cheguei. Não, é exatamente isso. Só complementando um pouco, da greve dos caminhoneiros, a gente sentiu que a arrecadação estava vindo sempre um pouco superior das previsões da Fazenda. E isso já se refletiu nos 2 meses passados, assim, em maio, apesar da greve ter sido nos últimos dias e pouco refletir na arrecadação mensal, ela já veio abaixo 1% do que a gente imaginava ser a previsão da Fazenda. Enquanto já em junho, esse valor já foi 4,55% abaixo. Agora, a indefinição acaba sendo dupla, né? Porque tem a indefinição de saber como que vai reagir após essa greve dos caminhoneiros. A gente imagina que vai vir na previsão da Fazenda, que está num valor de 8.400. Se a gente pensar daqui até o final do ano, os 8.400, eu fecho exatamente no valor da LOA, que está na primeira revisão orçamentária. Então, assim, esse mês talvez seja um patamar que, se superar, talvez a gente tenha uma ideia de que possa voltar a crescer, algum crescimento. Só que também tem a definição da incerteza política, porque como ninguém consegue imaginar qual vai ser o cenário em outubro, talvez o mercado ainda tenha algumas flutuações nesse período. Não sei o que pode acontecer, a gente está meio aguardando, principalmente o mês de junho, pode ter uma sinalização de se, tipo, nós estamos voltando ao ritmo que estava um pouco antes, vamos voltar para uma aceleração lenta, gradual, se vai ter um reflexo um pouco maior. Acho que esse próximo mês vai ser um mês decisivo para a gente conseguir ajustar a previsão até o final do ano. Base geral é isso. É isso, e no mais eu acho que só pedindo a previsão aos economistas aí de plantão, nem isso, né? O Bacique e o Fracalanza estão fazendo assim. Então, é melhor não, né? Então, enfim, é isso. Mais alguma outra observação, comentário? Se não, eu vou colocar o item 1, então, para votação, da maneira como está apresentada aí na pauta.
Vou pedir, então, que os favoráveis à aprovação desse item permaneçam como estão. Votos contrários, levantem a mão. Abstenções? Então, aprovado. Vencemos, então, a ordem do dia. Queria perguntar se há alguma outra manifestação, algum outro assunto não relacionado à pauta que algum membro gostaria de externar. Se não, obrigado, então, a presença de todos. Deu tempo para o cafezinho, Oswaldo. Obrigada.